Dá um grito daquele que acorda quem estiver lá em Joinville daqui. Glória a Deus, glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus essa noite? Encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim. O Júnior falou que eu sou bonito, então glória a Deus. Antes de começar a pregar, Pastor Cizino, o senhor pode chegar aqui, por favor? Eu vou ministrar essa noite usando um presente que eu ganhei, que é a Bíblia Revelada, que talvez seja o primeiro compêndio nesse peso e desse quilate no Brasil, escrito por uma das maiores autoridades da Bíblia do Brasil, o maior exegeta bíblico vivo que eu conheço, que é o Dr. Alderi Nelson Rocha. Dr. Alderi, fique de pé por gentileza. Esse aí é um mestre na palavra. Eu fiz um mestrado em teologia com ele. A gente quase rolou no tapete, porque tem umas coisas doidas demais. Mas eu te amo, mestre. E ele pediu para que eu entregasse para o senhor uma Bíblia que tem o seu nome autografado e dentro dela também. Uma Bíblia que vai ajudar muito. Esse aqui é apenas o Novo Testamento. O Velho Testamento vem por aí. É toda comentada versículo por versículo. E detalhe, comentada por um homem que tem Espírito Santo até nos ossos. Pentecostal, da tampa da chaleira voar. Tem algum pentecostal aqui? É de presente para o seu pastor. Doutor Alderi, dê um abraço aqui no mestre. O senhor é para ele ali, ó. Isso. Esta Bíblia você pode encontrar nas minhas bancas aqui do lado esquerdo e direito, e também na banca de quem? Do pastor Abílio também, do pastor Anderson. Acho que você encontra essa Bíblia por aí. Tem poucas edições aqui. Amém, irmãos? Respire fundo só um pouquinho, respire fundo. Esses dias aqui no Gideões têm sido especiais. Vocês perceberam que durante todos os dias não houve fundo musical. Quem percebeu isso aqui? Pastor Reuel pediu para que eu transmitisse um recado. Os fundos musicais que foram tocados nos últimos anos aqui tinha como fonte de inspiração um homem chamado Yanni. A música em si não faz mal a ninguém, mas o vaso que tange o instrumento, esse é perigoso. Só fomos descobrir isso há 2 anos atrás. Tem 2 anos que eu não uso mais o fundo musical do Yanni, porque ele é pagão e ele não adora o mesmo Deus que nós. Por isso que tem mais de 2 anos que eu ando com a minha muleta aqui, né? Que é o Roberto Marinho. Para quem não conhece, é um menino que tocava para o pastor Benny Hinn nos Estados Unidos da América, e agora toca com a gente aqui. Alguém perguntou para mim: pastor, qual é a diferença de tocar um instrumento e de tanger? Você vai ver agora. Tocar é o que o Yanni faz. Olha o que é tanger o instrumento. Roberto, só não pode demorar, já devia estar tocando.
Amém? Essa música faz mal? Porque o vaso é cheio do Espírito Santo. Os que trouxeram a Bíblia Sagrada, abram comigo sem perca de tempo. Na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. E eu preciso de som aqui. Segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. O versículo é o de número 9. E na sequência o versículo de número 10. Glória a Deus. Louvo a Deus mais uma vez por esta festa, pelos seus 29 anos, pelos 14 anos que ministro aqui. Tenho ajudado a construir uma geração, e eu rendo a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quem encontrou, diga amém. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu, de bom ânimo, decidi gloriar-me nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Por isso, por amor a Cristo, eu me deleito nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Os que estão em pé, coloque a Bíblia na cadeira, se puderem. Pegue na mão de quem está do seu lado. Eu convido todo o ginásio a se colocar de pé. Glória a Deus. Se puder me dar um pouquinho mais de agudo aqui em cima, eu agradeço. Pegue na mão de quem está do seu lado, feche os olhos. Senhor Deus e eterno Pai, os dias nesta festa são dias memoráveis, dias de renovo, dias de comunhão, dias de ensinamentos, dias de recarregar a nossa bateria, dias aguardados durante um ano todo. Essas centenas de caravanas que saíram do seu estado, da sua cidade, algumas de outros países, não podem voltar para casa como entraram aqui. Eu quero crer, ó Deus, que na medida em que eu estiver ministrando a sua palavra, o céu vai se abrir sobre nós,
E daqui a alguns momentos, os que entraram aqui tristes vão ficar felizes. Os que vieram se arrastando pelo peso das lutas do dia a dia, quando esta mensagem for concluída, eles vão sair pelas portas deste ginásio, voando nas asas de um novo tempo, porque o Senhor pertence a honra, a glória e o louvor, e é o Senhor quem renova as forças do seu povo. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, Senhor, cerque este ginásio com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será manifestada. Rasgue o céu sobre este lugar, ó Pai, e manda do céu para a terra uma comitiva de anjos, que estes anjos desçam e possam trazer brasas de fogo tiradas do seu altar. Comecem a esparramar estas brasas entre nós agora, 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 Fala conosco e fala poderosamente, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. E os que podem, tomem o seu assento, dando um grito de glória a Deus. Amados em Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, autoridades constituídas, amigos de trabalho, eu orei ao Senhor para que me desse uma direção, para que a mensagem desta noite ficasse para sempre marcada nos nossos corações. Vou pedir aos irmãos paciência, o horário está um pouco avançado, tem gente que está aqui desde as 5 da manhã, eu respeito vocês por isso, mas eu vou pedir a vocês para não me deixarem sozinho aqui, amém? Se tiver algum pentecostal e ele puder dar aqueles gritos de glória a Deus, só para empolgar, louvado seja Deus. A carta de São Paulo aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, são cartas de apoio a uma igreja jovem, a quem Paulo dedicou pelo menos 18 meses do seu tempo. O apóstolo São Paulo, também conhecido como o apóstolo dos gentios, a voz dos gentios para com aqueles que cuidavam e lidavam com a igreja de Jerusalém, é para nós um ícone da história e da existência. Desde que me conheço por gente, desde que me conheço pelo apoio e amor à Bíblia, já fazem anos que eu sou apaixonado pela história do moço de Tarso. Tarso era a sua cidade, capital da Cilícia, uma província romana que na época em que ele era ainda um garoto crescendo, era administrada por um imperador que tinha uma habilidade com a guerra muito grande. O imperador Augusto, que no seu tempo fez proezas acerca de Roma e para Roma. Neste período em que esse menino é apenas um guri, um garoto, ele teve a sorte de ter uma mãe piedosa que tentou dar a ele a cultura do seu tempo. E Paulo foi ensinado, quando garoto ainda, nas artes e nos conhecimentos dos essênios, na arte e no conhecimento dos romanos. Tudo isso ficou impregnado na alma daquele moço, e ele então tornou-se um dos maiores fariseus do seu tempo. Nos dias de hoje a palavra fariseu tem um sentido estranho no nosso ouvido, como se pessoas fossem hipócritas. Mas um fariseu no seu tempo, no tempo bíblico, nada mais era do que uma pessoa que tinha herdado condições espirituais apontadas para ser um grande líder. Era isso que Paulo tinha dentro de si, nas suas veias. Não bastasse isso, estudando um pouco mais a história dele, eu descobri que esse jovem moço da cidade de Tarso era alguém pujante, que veio de uma família abastada, e por ter uma família abastada e ainda por cima ser da tribo de Benjamim, aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada devem se lembrar que quando Moisés emprenhou a batalha para sair do Egito e caminhar pelo meio do deserto, indo em busca de Canaã, a primeira tribo que veio com ele, que acreditou na palavra dele, que entregou a ele o seu coração, foi a tribo dos benjaminitas. E os benjaminitas tinham então um apreço especial, faziam parte da nobreza de Israel. Daí então, eu não tenho apenas um homem que vai se tornar um pregador do evangelho forte. Eu tenho uma pessoa que tinha um sangue azul nas suas veias, alguém que estudou tanto que conseguiu constituir para si cidadania romana e cidadania judaica. Era um hebreu por convicção, e era um homem que havia estudado pelo colo de sua mãe para ser um futuro rabi da Galileia.
Quando eu encontro Paulo na frente de Estevão, no começo da igreja cristã, quando eu vejo Paulo parando para ouvir a voz estridente daquele diácono da igreja cheio do Espírito Santo, que enfrentou uma multidão de pessoas alvoroçadas simplesmente para levantar a bandeira do Evangelho, porque também não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Eu fico imaginando o coração deste homem, fico imaginando o coração deste pequenino homem que passou o seu tempo estudando aos pés do Dr. Gamaliel, que se tornou numa espécie de filósofo da religião judaica, e que agora assiste em loco uma pregação cheia do Espírito Santo, onde um homem sem proteção da guarda pretoriana, sem a proteção de amigos, se levanta no meio de uma multidão enfurecida e reclama a autoridade de Jesus Cristo na terra. E quando começam a apedrejá-lo, mesmo sangrando, mesmo com as suas feridas abertas e purulando sangue, mesmo tendo a sua visão anuviada, porque começa a perder sangue, começa a sentir muitas dores, ao invés de levantar a boca para amaldiçoar a multidão, no último fôlego de vida, ele ergue a voz para cima e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à sua direita. Quando isso acontece, o coração de Paulo, o pequenino fariseu, que está querendo trabalhar a favor do Império Romano, é impactado. E quando o impacto da palavra bate no peito dele, ele começa a ser fisgado pela presença de Deus. Quando Deus, pastor Júnior, coloca no queixo de um homem um anzol e quer trazê-lo para o seu reino, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno e não tem anjo no céu que possa parar a chamada dele. Eu já abro um parênteses aqui, porque eu já estou vendo pessoas com fome de revelação. Pegue esta: se Deus tem um plano na sua vida, se Deus escreveu com letras douradas no livro da vida que você vai ser, pode se levantar contra você todos os demônios liderados por Satanás, pode se levantar todos os homens liderados pelos príncipes da terra, pode se levantar todos os demônios, se levantarem contra você, se levantam para cair, porque a chamada que vem da vertical, ela não pode ser bloqueada. Eu quero saber se alguém tem uma chamada nesse lugar aqui. Só quem tem uma chamada, levante a mão direita para o céu, por gentileza. Chacoalhe a sua mão comigo, coloque no ombro de quem está à sua esquerda ou à sua direita e agarre o ombro da pessoa, por favor. Isso, chacoalhe a pessoa agora até ela ficar irritada. Irrite ela, isso. Não, por favor, chacoalhe. Chacoalhe e olhe para ela e diga: você está entendendo? Então entenda, chacoalhe de novo e diga: Deus te trouxe aqui nesta noite só para isso. Chacoalhe, chacoalhe, para isso. Deus vai sacudir a sua chamada nesta noite, porque é hora de entendermos que quando Deus quer, não tem capeta, não tem demônio, não tem homem que pare. Só quem tem chamada dá um grito daqueles para estourar esta Quando eu vejo o apóstolo São Paulo com ira, com raiva, porque as palavras de Estevão deixaram ele endemoniado, as palavras de Estevão deixaram ele possesso. Todos esperavam que ele gritasse, pastor Abílio, obrigado por ter ficado para me ouvir. Imagine o senhor, todos esperavam que aquele homem fosse surtar, que aquele homem fosse rogar pragas e amaldiçoar, e de repente eles escutam ele liberar a sua segunda frase de efeito. Além de ver o céu aberto e Jesus assentado à direita do Pai, ele ainda diz assim: eu vou copiar a sua frase da cruz, Jesus. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Satanás entrou no coração de Paulo, e um homem de 1,5 metro de altura saiu dali pensando, Matos, amigo, que era uma mistura de Arnold Schwarzenegger com o Exterminador do Futuro, literalmente. Ele achou que podia parar a força da igreja que estava nascendo. Ele achou que podia parar a força da igreja, como se a igreja fosse uma filosofia humana, como se fosse apenas pensamentos regrados de um instituto pior do que o de Gamaliel. Ele pensava que podia colocar cabresto na igreja e se levantou. Só que a fama dele era tão violenta, a fama dele chegava na frente, e por onde ele passava, as igrejas iam sumindo, pastor Itamar. As igrejas iam desaparecendo, porque fugiam da ira do menino louco que vinha de Tarso, de uma unção terrível contra a igreja. Era isto que ele havia recebido da igreja do seu tempo, do judaísmo, uma unção liberada para matar a igreja que está nascendo. Como ninguém para na frente dele, nem Pedro, que era austero e que andava com a espada do lado da cintura, nem ele teve coragem de parar na frente de Paulo. Como ninguém para na frente de Paulo, e ele está indo pelo caminho da cidade mais
mais antiga do mundo, que é a cidade de Damasco. Jesus olha para o pai e diz: se não tem macho lá para parar ele, eu vou ter que voltar lá para parar ele. E é isso que acontece. Paulo está cantando de galo, batendo no peito, dizendo: já tenho cartas, vou matar essa igreja, vou acabar com essa história, vou botar essa heresia debaixo do meu pé. Quando ele está indo, quem é que aparece para ele no meio do caminho de Damasco? A figura etérea, a figura eterna, a figura gloriosa, aquele de cabelos brancos como a alva lã, aquele de olhos como chama de fogo, aquele com os pés reluzentes como latão que saíra da fornalha, aquele com a roupa de linho branca cingido pelo ouro, feito pelos anjos. Ele aparece, põe o dedo no nariz dele, pastor Paulo Marcelo, e diz: quem é você para parar a minha igreja? Quem é você, seu pequeno anão de jardim, para querer parar a minha igreja? Você vai ver com quantos paus se faz uma canoa agora. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E Deus põe uma cegueira nele. E o moço passa 3 dias de jejum. Olha para o seu irmão e diga: prepare o lombo só um pouquinho. Diga: vai doer só um pouquinho, tá bom? Eu não sou de bater muito, é só um pouquinho. E agora que ele está preparado em jejum e oração, lá na sede da igreja de Jerusalém está o profeta que recebe o salário da igreja, o maior líder que a igreja tinha na área profética. E ele se levanta agora, está lá no seu momento de oração, não sei se na primeira hora do dia, na segunda, na terceira. Eu sei que uma voz divina entra dentro daquela sala e diz para ele: Ananias, levanta-te, anota o endereço, é uma rua chamada Direita. Você vai encontrar na casa de um certo Simão Curtidor, um homem pequenino, não vai pela aparência dele, é 1,5 metro, calvo, meio caolho, tamanco da perna, porque caiu no meio do caminho agora. Não se mete com ele, só coloque o azeite na cabeça dele e unge ele para o meu reino, tá bom? Eu imagino Ananias com o coração saindo pela boca, pegando o chifre de azeite, pegando a pastinha e a credencial da sua igreja. E quando ele vai colocar a mão na porta, ele resolve fazer a pergunta que a maioria de nós faz: Senhor, quem é que o Senhor vai levantar? Qual é o nome dele? Deus devia ter ficado quieto, mas não ficou. Deus confessou para ele, achou que ele ia ficar alegre, disse: o homem que você vai ungir chama-se Saulo de Tarso. Ananias já está com a mão na porta abrindo, ele fecha a porta de uma vez, põe um lastro, põe a mala num canto, põe um chifre de azeite, e diz: Senhor, vamos conversar direito. O Senhor tem certeza que é ele? O senhor tem certeza que aquele moço é esse mesmo, Ananias? Senhor, mas ele não é aquele fariseu louco? É ele, Ananias. Senhor, mas ele não é um homem que mata as pessoas? É ele, Ananias. Senhor, mas não é ele que quer matar a igreja? Há indícios que ele matou pessoas. Senhor, ele ficou com o despojo de Estevão na mão, Senhor. É ele. E Deus diz: é ele. Aí Ananias solta a besteira: Senhor, mas ele não presta. Senhor, mas ele não vale nada. Senhor, Deus se ajeita no trono, deve ter pegado na alça do trono esquerdo, direito, olhando para os anjos, dizendo: eu não pedi a opinião dele, eu não estou perguntando para ele quem é, eu mandei. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Ele é só o profetinha da igreja. Eu sou o dono da igreja. Sou eu que sou o dono da igreja. Eu levanto quem eu quero, eu uso quem eu quero, eu levanto no tempo que eu quero. E se eu quiser abater alguém para levantar outro, eu faço também, porque a igreja é minha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Começa o ministério de Paulo. Após a unção, seus olhos se abrem e ele tem uma sensibilidade divina. Ele abre a boca e começa a pregar para os irmãos que estão naquela casa. Não se contém, vai para o meio da rua. E na medida em que ele vai pregando, ele começa a fazer aquilo que ninguém esperava. Pergunte o que? Só responde se todo mundo perguntar. Ele começa a chamar demais a atenção, porque todos os outros discípulos tinham palavra que haviam aprendido com o Salvador. Esse vinha com conhecimento de causa, com apuração do judaísmo, e conhecia todas as profecias. Não bastasse isso, o rapaz sabia falar com filósofos. Ele conhecia versos como dos epicureus. Ele tinha autoridade para versejar e falar com qualquer um. E qualquer um que se levantava contra ele, pastor João, ele botava o cidadão sentado.
Ele chamou tanta atenção que o concílio da igreja se levanta, chama ele para uma reunião fechada e diz para ele: irmão Saulo, agora chamado Paulo, é o seguinte, o senhor é muito usado, tem uma unção especial sobre a sua vida, mas você está causando tumulto. E como o senhor está causando tumulto, é melhor o senhor se esconder por um tempo, até a poeira baixar. Até a poeira baixar é só um tempo, porque senão os guardas romanos vão vir querer perseguir essa igreja, porque o senhor tinha carteira de trabalho assinada por César. É melhor o senhor se esconder por um tempo, e daqui a pouco a igreja vai lá buscar o senhor. Eu imagino ele, pastor Joel, novo convertido, crendo, porque o novo convertido acredita em qualquer coisa, principalmente quando vem da boca de um pastor, principalmente quando vem de alguém que é ungido e tem autoridade. Então ele diz: vocês vão me buscar mesmo? Pode ir tranquilo. O menino pega o que sobrou dele, o que sobrou do despojo de César, senta no lombo de um dromedário ou de um jumento, irmão Matos Nascimento, e volta para Tarso. Quando ele chega em Tarso, ele é rejeitado pela família, porque agora ele se diz que é cristão. Ele perde todos os direitos que tinha, como da família nobre que era. Ele agora, mesmo sendo poliglota, não encontra serviço nem para dar milho para porco. É aí que ele tem que usar uma das aptidões que todo nobre tinha naquele tempo, que era, além de saber coisas do conhecimento alto, todos os nobres daquela época aprendiam uma cultura de trabalho braçal, só para manter entre eles o equilíbrio. Estou certo, meu mestre? Era assim que faziam as pessoas, para que não subisse para a cabeça deles o orgulho. Então toda criança nobre era ensinada, quando criança, a fazer alguma coisa, e ele aprendeu tecelagem. Como agora ele precisa comer e não tem família, como agora ele precisa de casa e não tem casa para morar, o que é que ele faz? Ele abre um pequeno comércio e começa a costurar tenda. Mas dentro do coração dele, toda noite vem a voz dos apóstolos que disseram: fica tranquilo, a gente já vai te buscar. A gente já vai te buscar, Charles, fica tranquilo. E passa um mês e ninguém vem, mas a esperança ainda bate no peito dele. Passa um ano e ninguém vem. 2, pastor Napoleão Falcão. 3, 5, 10, 14 anos. E eu repito, 14 anos. Olha para alguém do seu lado e pergunte: você aguenta tanto tempo assim? Você aguenta uma promessa que era para ontem? E as pessoas te isolarem por causa da sua chamada, e as pessoas te bloquearem porque você, como disse o pastor Júnior ontem, é um esquisito, porque você tem algo que ninguém tem, porque você faz aquilo que ninguém faz. Eu queria mandar um recado para esses assassinos de profetas. Eu queria mandar um recado para esses homens e mulheres que vivem de maldizer a vida da gente, que ficam perseguindo a gente pela roupa, pelo cabelo, pela cor da pele, que ficam perseguindo a gente porque a gente tem uma voz diferente, porque prega assim, porque prega assado. Amigo, não foi você que me ungiu, não foi você que ungiu a gente. Quem ungiu foi aquele que está lá em cima. Vai falar com ele, vai reclamar com ele. Por que é que você acha que quando Paulo começa o seu trabalho missionário, o seu temperamento fica acirrado? Paulo tem o sangue nos olhos, Paulo não tem papas na língua. 14 anos abandonado, a mágoa que cresceu dentro do coração dele tornou ele uma pessoa dura, tornou ele uma pessoa de difícil relacionamento. Mas o seu temperamento não impediu a unção de Deus que estava sobre a vida dele. 14 anos depois, sentado no lombo de um jegue, para na porta da tenda dele um outro crente. Esse era abastado também, era rico, presbítero da igreja, cujo nome era Barnabé, um ilustre desconhecido para todos nós. Por causa dos seus dízimos altos, foi ungido naquele tempo a pastor, e deram para ele a pior congregação só para inglês ver. Deram para ele a igreja de Antioquia ou Antioquia, uma igreja pequenina, uma igreja onde os crentes daquele lugar tinham a cor da sua pele diferente, a sua posição financeira era diferente, eram pessoas desprivilegiadas, portanto nenhum dos figurões da igreja queriam pastorear aquela igrejinha. Então mandaram esse nosso irmão Barnabé e pastorear aquela igreja. Barnabé era rico, era um homem fiel e era temente a Deus. Antes de sair, ele orou ao Senhor e pediu a Deus que desse uma revelação.
E por revelação, o Santo Espírito, enquanto ele orava, diz: é para separar não Barnabé sozinho. Separe Barnabé e aquele isolado, esquecido, cujo nome é Paulo. É aí que Barnabé busca esse moço Paulo. A história diz que quando ele entra dentro da tenda, a raiva, a melancolia de Paulo, tudo misturado junto, fazia Paulo nem cumprimentar, nem com bom dia, nem com shalom, nem com boa tarde, nem com boa noite. Apenas queria ouvir das pessoas o que elas queriam. E Barnabé diz para ele: amado irmão Paulo, é chegado o tempo. O senhor ainda tem vontade de ser obreiro? O senhor ainda tem vontade? A chamada ainda bate no seu peito? A história diz que Paulo não responde com palavras. Ele levanta, pastor Júnior, e começa a quebrar toda a tenda. Começa a arrancar tudo que tem, vai amarrando numa trouxa, pastor Marco Pereira. E depois que ele arruma tudo, ele vai para fora, sem dar atenção a Barnabé, e coloca tudo no lombo de um dromedário, de um camelo. Senta no lombo do dromedário e Barnabé está lá dentro. E Paulo grita: ei, irmão Barnabé, vamos embora? Vamos embora, já estou atrasado faz 14 anos. Faz 14 anos que o azeite está em mim. Eu estou ungido há 14 anos, vamos embora. Eu abro um parênteses para falar para você o que vai acontecer depois desses Gideões. Quando você entrar pela sua cidadezinha ou pela sua cidade grande, quando entrar naquela igrejinha pequena ou naquela sede, Deus vai começar a mover as águas. Eu profetizo que Deus vai começar a mover as águas. Irmãos, a chamada de um homem, ela é uma estratégia divina, é um jogo de xadrez. Deus vai fazer com que o rei caia, para que a sua peça possa ser levantada. Eu quero profetizar que daqui a alguns anos eu vou estar dividindo púlpito com alguns de vocês. Eu vou estar vendo alguns de vocês serem erguidos. Quem pega essa profecia? Se você pegar ela, tire o pé do chão e voa. Nasce a primeira viagem missionária. Ao entrar na igreja de Antioquia, Deus vira tudo. E a igreja de Antioquia cresce, estoura. Não com a pregação de Barnabé, mas com sinais que Paulo começa a fazer. Paulo começa a empreender um estudo sobre sinais, prodígios e maravilhas. Na sua segunda viagem missionária, ele está quase com a doutrina dos dons estabelecida. É na sua terceira viagem missionária que, passando pela Grécia, ele entra por uma cidade chamada Corinto. Qual o nome da cidade? E passa nessa cidade 1 ano e 8 meses. Quantos anos? Aí acontece aquilo que ninguém esperava. Pergunte o quê? As outras igrejinhas foram estágio. Agora ele entra numa cidade grande e começa a pregar com vida. Começa a pregar com uma unção tão grande que a igreja em Corinto estoura em crescimento. E quando a igreja estoura em crescimento, ele deixa de ser apenas um missionário de igrejinha perrengue e passa a ser agora missionário cofundador de uma igreja gigante, de uma igreja abençoada. E agora, como ele estava no apogeu do seu ministério, já com a doutrina dos carismas do Espírito na cabeça, ele começa a ensinar a igreja sobre os dons espirituais, começa a ministrar sobre a igreja os dons espirituais. Resultado, nasce a igreja mais poderosa daquele tempo. Uma igreja tão ungida que para entrar dentro do culto você tinha que pegar uma senha antes. Eu disse que tinha que pegar o que, igreja? Pergunte para quê? Para saber que hora que você podia profetizar. Porque todos os membros da igreja tinham a marca do poder do Espírito Santo neles. Ah, Jesus, esse é o meu sonho. É o meu sonho nesse país. É poder entrar nas igrejas e ser recebido pelos profetas da entrada até o altar. Eu quero crer que Deus pode transformar a sua igreja numa igreja dessa. Alguém quer? Alguém quer? Mas você vai saber lidar com uma igreja assim? Respire fundo, murcha a barriga, estufe o peito. Vamos encenar. Aqui agora é Corinto. Olhe para a esquerda. Esse irmão aí tem o dom de interpretação de línguas. Olhe da direita. Esse tem o dom de discernir espíritos. Olhe para trás. Esse aí tem o dom da sabedoria, a palavra do conhecimento. Olhe para frente, toca no ombro da frente, vê o rosto dele. Esse tem o dom de profecia. E olha lá para aquele canto, aquele lá tem mistérios e prodígios. Olha para aquele outro lá no fundo, aquele onde põe a mão a doença sai. Era a igreja estabelecida em Corinto, possuída pela glória do Espírito Santo. Só que agora também nasce talvez o primeiro problema, que infelizmente
atravessou os séculos e chegou nos nossos dias. Uma igreja espiritual demais, possuída demais pelo Espírito Santo, se não tiver um equilíbrio de um ensinamento prático, ela fica fanática. E o fanatismo levou aquelas pessoas a prejulgarem pecados alheios e contar publicamente o erro das pessoas. Os crentes eram tão santos que qualquer pessoa que pisasse na bola e escorregasse, o seu nome era lido publicamente. E um deles em especial, do capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, ele é tão achincalhado pela igreja e por Paulo, que Paulo diz: vamos cuidar só da alma, porque o corpo já entreguei na mão de Satanás. Ei, respire fundo e tente pensar comigo. Será que algum pastor tem o direito de, na sua igreja, olhar para o irmão e dizer assim: olha, que Deus guarde a sua alma, porque o resto eu deixo o diabo carregar? Vai, pense comigo. Sim ou não? Repita. Quero ouvir de novo. Não? E por que quando fazem isso, você é o primeiro a levantar a mão na igreja para dizer: pode excluir, pode excomungar, pode tirar do grupo de jovens, pode tirar do grupo do coral, pode tirar do grupo do ciclo de oração, pode arrancar a carteira ministerial dele, pode fazer o que quiser? Pastor, mas está na Bíblia. Foi Paulo que falou. Exatamente, ele falou isso na primeira carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios ele mandou lá da cidade de Éfeso, pastor Cizino, a maior igreja que ele plantou, rica, opulenta, cheia de dinheiro, cheia de missionários, cheia de empresários. Falar da vida dos outros quando você está por cima é muito fácil. Aí quando ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios, muda tudo. Olha o que eu anotei. A primeira carta aos Coríntios se resume em 6 pontos. Olha o que Paulo faz. Ele exorta os crentes a ficarem unidos. Ele quer que a igreja e a congregação seja limpa. Ele fica preocupado com o casamento dos que são casados e com aqueles que são solteiros. Ele quer que a igreja tenha só bem-estar espiritual. Ele quer que o culto tenha ordem. Ele só fala da ressurreição. Uma igreja tomada pela aparência. Ele só cuida daquilo que os olhos podem ver. Ele cuida do zelo com aquela igreja, com a pureza e a santidade. Isso é ruim, pastor? Não, não é. Mas é preciso equilíbrio. Porque senão a igreja mais poderosa pega uma alma e joga dentro do inferno na mão de Satanás. Ah, pastor, mas o pecado do rapaz foi grosseiro. Ele dormiu com a mãe, com a mulher do pai dele. Quem somos nós para julgar um pecado? Será que até Paulo esqueceu do que Jesus falou para aquela mulher adúltera pega no ato de adultério? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A primeira carta aos Coríntios é uma carta de bater. Paulo está purificando, levando a igreja a um estágio de pureza tão grande, santidade, glória, unção e palavra e revelação e dons, que essa igreja começa a ficar orgulhosa por ser tão poderosa e se acha no direito de mandar embora os sujos, se acha no direito de excomungar as pessoas. Será que nós esquecemos aquilo que eles esqueceram? De que quando ligamos alguma coisa na terra, é ligada no céu. E que o caminho inverso é que se quando desligamos alguma coisa na terra, é desligada do céu também. A carta que bate na igreja de Corinto, Paulo espera uma reação santa. Mas diz a Bíblia que caiu uma tristeza na igreja de Corinto. Caiu uma tristeza no coração da igreja de Corinto tão forte, que Tito, que levou a carta, voltou a Corinto e disse: Paulo, a coisa, ao invés de funcionar, ao invés dos irmãos darem glória a Deus e cair aquela unção de renovação, caiu uma tristeza. Porque o rapaz que foi excluído, com todos os defeitos dele, era uma alma. Era uma alma. E Jesus disse que uma alma salva vale o quê? Eu não ouvi, vale o quê uma alma salva? Mão direita para cima, por favor. Agarre o ombro do seu irmão com força agora. Chacoalhe ele de novo e diga: não toque em nenhum daqueles que Jesus salvou. Diga ao seu irmão: você não tem uma mão furada.
Você não ficou 3 horas agonizando em uma cruz. Não acuse, ore, ore. Ora que melhora, ora que Jesus transforma, ora que Jesus faz, ora que Ele movimenta. E agora, eu não sei para onde vai essa mensagem, porque eu fui estudar a segunda carta aos Coríntios, pastor César. E a segunda carta aos Coríntios só tem um cerne dela: é perdão. É perdão, restauração. Filinto, o cidadão que falou tanto e bateu no rapaz, agora está arrependido. Mas ele não está arrependido porque a igreja de Corinto ficou triste. E aqui começa o meu sermão. Agora ele não está mais em Éfeso. Paulo agora está vindo da Macedônia. É da Macedônia que sai essa carta. 7 ou 8 meses depois, ele sabia que a igreja não recebeu bem aquela carta. Quando Tito volta e conta para ele: olha, caiu uma tristeza na igreja, Paulo diz assim: os que querem que aceitem, os que não querem que saiam. A igreja não existe por eles, eles existem pela igreja. Se quiser fica aqui, se não quiser vai embora. Só que no fim do ano 44, o mesmo Paulo pega uma caneta, aleluia, escreve a segunda carta aos Coríntios. E sabe o que ele faz? Ele confessa à igreja que aconteceu alguma coisa com ele lá na Macedônia. Aconteceu alguma tragédia com ele na Macedônia. Porque ele escreve assim: eu descobri que eu não sou um super-homem, meu bispo. Eu descobri que eu não sou tão forte. Não é que apareceu um mensageiro do diabo. Não é que eu descobri que eu também tenho um espinho na carne. E aqui é a parte mais gostosa do texto, porque os apologistas fazem de tudo para santificar a imagem de Paulo. Aí eles dizem que o espinho da carne dele era doença, que o espinho da carne dele era problema nos olhos. Por isso ele escreveu à igreja aos Colossenses: o amor de vocês por mim é tão grande que vocês, se pudessem, me dariam seus olhos. Começam a pensar que é doença na carne, mas não é. Porque Paulo faz profundo, diz: é um espinho. O espinho é aquilo que incomoda. É um espinho na carne. É um espinho aonde, igreja? No espírito? Na alma? Na mente? Aonde? Ai meu Deus, faço a pergunta ou não faço? Vou falar. Se o espinho está na carne de Paulo, eu quero saber em que parte da carne está o espinho. Me ajude a pensar. Será que o espinho estava nos olhos? Porque os olhos são da carne também. Será que ele via algo que não podia ver? Será que o espinho na carne de Paulo era nos pés? Será que ele ia onde não devia ir? Será que o espinho era na mão? Será que ele pegava o que não devia? Será que o espinho era... Eu deixo você pensar. É melhor eu não falar para não te escandalizar. Pastor, mas Paulo, sim senhor. Pastor, ele escreveu metade do Novo Testamento. Sim senhor, é esse mesmo. Homem igual a mim e a você, feito do mesmo barro, do mesmo pó da terra, passível dos mesmos erros e defeitos. A única coisa que ele tinha de diferente é o que você também tem. Deus te chamou, foi com a sua cara, e ninguém tem nada a ver com isso. A mesma coisinha que você tem é o que ele tinha. Pastor Napoleão, 15 anos antes de Paulo escrever esta carta, a carta de Tiago já corria pelas igrejas. Paulo conhecia a carta de Tiago.
E na carta de Tiago, ele deve ter lido assim: olha, quando você tiver algum problema, alguma crise aqui dentro, ó, procura alguém para confessar. E o que Paulo está fazendo agora é uma confissão. E olha o que ele diz: tem um espinho na carne. E o espinho na carne que eu tenho é tão violento que ele abre o mundo espiritual, e um anjo de Satanás, um mensageiro de Satanás. A palavra Satanás vem no seu original como sendo acusador e adversário. Ele está olhando para Deus e está dizendo assim: vem o mensageiro do acusador e aponta um dedo no meu rosto e me humilha e me bate na face. Não há nada mais humilhante para alguém do Oriente Médio do que você dar um tapa na face dele. É por isso que Jesus disse: se te baterem de um lado, dê a outra face também. O que eu vou falar agora é profundo. Paulo começa a sofrer porque acontece alguma coisa na vida dele que deixa ele com a consciência perturbada. Ele guarda algumas coisas no coração e deixa para revelar depois. E num futuro distante ele começa a escrever à igreja dizendo assim: olha, houve um tempo na minha vida, viu, que o bem que eu queria fazer, eu não, mas o mal que eu não quero, eu. Ei, mas é Paulo, o escritor da Bíblia, o homem cheio do Espírito Santo, o homem que botou o dedo no nariz de Pedro. Ele escreve isso aos Gálatas com orgulho, dizendo assim: eu chamei Pedro para um acerto de contas e mandei ele descer. É um homem que tem autoridade. Mas o homem que tem autoridade está dizendo que ele é igualzinho a gente, é igualzinho a mim e a você. Pastor, que mensagem é essa? É a mensagem que a igreja precisa ouvir antes do arrebatamento. É a mensagem que tem que fazer os gideões avançar. É a mensagem que tem que sair daqui hoje para curar esses milhões de enfermos que estão jogados pelos cantos. Queremos tanto ganhar almas que estão lá fora e devemos fazer isso. É isso que essa missão faz. Mas mais do que isso, pastor Cizino, o Congresso de Gideões, ele tem sido um congresso de restauração de vidas. O senhor me disse semana passada aqui que o senhor encontrou uma mulher dentro de um avião, dizendo que uma mensagem daqui curou o coração dela. Uma mensagem pregada neste púlpito aqui, ela tem um poder avassalador. É por isso que o diabo pega os seus mísseis e miram contra a minha vida e a vida de todos que estão aqui. Mas se a gente aguentar o tranco, o diabo é igual um pitbull. Ele late como um pitbull, melhor dizendo, mas não passa de um vira-lata. Você bate o pé 3 vezes e ele sai correndo. E é isso que vai acontecer depois dessa noite. A igreja que aqui está reunida vai sair para resgatar aqueles que estão afundados e foram afundados pelas nossas mãos. Eu quero profetizar, irmã, que o seu filho que foi jogado para fora da igreja por causa do cabelo, por causa do jeito dele ser, porque não queria colocar a roupa para dentro. Eu preguei esses dias atrás em Minas Gerais, e uma mãe chegou e me disse: pastor, o meu filho foi excluído porque ele chegou na igreja de tênis branco. O pastor disse que crente não põe tênis, crente põe sapato. E o meu filho agora está nas esquinas fumando crack. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, agarrar esse espírito de religiosidade barata, que pegue Deus, esses fariseus, e coloque eles no devido lugar deles. A igreja de Jesus Cristo não para a sua missão do amor. Se tem alguém que concorda comigo, por favor, nesse momento, extravase a sua emoção dando glória a Deus. Eu ouço gemidos de pessoas que estavam ano passado nessa festa e esse ano não puderam vir, porque escorregaram, porque caíram, porque descobriram que eles eram humanos. Eu imagino quantos estão assistindo a internet nesse momento aos prantos, com o coração doendo.
Existem pessoas que durante essa festa não puderam glorificar a Deus ainda, porque vieram numa caravana e todo mundo fica olhando para você quando você ameaça dar um glória a Deus. Todo mundo diz: ei, calma aí, abaixa a bola. Você está disciplinado, você está excluído, você não está em comunhão. Eu quero nessa noite, além de profeta, como sacerdote, liberar uma palavra para você. O cordeiro já foi imolado, o sangue dele ainda tem efeito sobre a sua vida. O que foi que aconteceu na Macedônia? Oh meu Deus, é o que eu quero que aconteça nesses dias. Que Deus tire algumas pessoas do pedestal, que o Senhor quebre o salto de outros, não para vê-los humilhados, não, mas é para eles experimentarem a misericórdia. Só entende de misericórdia quem precisou dela. Eu vou falar de novo para ver se isso entra aí dentro. Só sabe perdoar quem precisou de perdão. Só sabe o valor de alguém estender a mão e te dar um abraço quando você está no vale, quem precisou do abraço, quem precisou de um socorro, quem precisou de alguém para estender as mãos. Nesta noite eu profetizo que o diabo vai sair daqui com a boca esbugalhada. Deus vai quebrar ele no meio. Eu profetizo que a sua casa estará unida até o dia 31 de dezembro. Eu profetizo o seu ministério restaurado dentro de 3 meses. Se não for naquela paróquia, será em outra paróquia. Não existe ex-ungido, não existe ex-chamado. Tem uma beleza aqui. Ele deveria procurar um obreiro para conversar. Ele deveria ter procurado o alto clero da igreja de Jerusalém para confessar, para se abrir. Mas ele não fez isso. Pode imaginar o porquê? Imagine, doutor Alderi, ele dizendo para Pedro que ele não era super santo. Pedro teve que engolir Paulo aqui, ó, a seco, quando Barnabé é obrigado a levar Paulo para o concílio de Jerusalém, para explicar quem é esse tal de apóstolo Paulo que ninguém conhece. Barnabé gaguejando põe Paulo para falar com Pedro. E imagina o embate de gigantes. E Pedro dizendo: quem te consagrou apóstolo? E ele dizendo: eu conheço um homem que se no corpo não sei, se fora dele também não sei. Quando vocês não quiseram ele aqui embaixo, Deus levou ele lá em cima. Quando vocês não quiseram ensinar ele, o Senhor colocou ele lá no céu, botou ele sentado numa cadeira, abriu uma lousa e disse: eu te ensino, Paulo, eu te admoesto, eu te evangelizo, Paulo, eu vou te discipular. É por isso que toda vez que ele vai pregar para todo mundo ouvir, diz assim: tudo que eu aprendi com ele, eu também vos ensinei. Imagina ele falar: irmão Pedro, eu preciso de socorro e ajuda. Pedro ia dar um abraço daquele nele e ia dizer: irmão Paulo, nós vamos orar pelo senhor, nós vamos te ajudar, mas o senhor conhece as normas da casa, o senhor vai ficar só um período disciplinado, excluído, tá? Vai ficar só entre a gente aqui. Um mês depois, todo mundo saberia. Nenhum dos escritos dele estaria na nossa Bíblia hoje, porque ninguém aceitaria. Então, ao invés de buscar um figurão, ele ensina uma coisa aqui que é terrível, mas é terrível de bênção.
Ele procura o único que pode perdoar. E eu vou repetir e falo sem medo: só existe um que pode perdoar. Você não entendeu? Eu vou repetir. Só existe um que tem poder de perdoar. Eu vou repetir porque isso aqui é uma sentença que deixa o diabo com o ouvido doendo. Só existe um que tem poder para perdoar. Porque perdão é esquecimento. E ninguém perdoa, porque ninguém esquece. Esquece na hipocrisia quando está perto de você. Esquece na hipocrisia quando diz assim: olha, que bom te ver de novo aqui. Mas quando você sai, diz assim: o vaso é bonito, mas é trincado. O vaso é belo, mas já passou do tempo. Só existe um que olha para você e diz assim: eu faço nova todas as coisas. Só existe um lugar onde o vaso tem que ser quebrado. O vaso tem que ser quebrado na mão do oleiro. Não é na mão de quem vende o vaso. Não é na mão de quem usa o vaso. Porque quem usa o vaso pega e joga no lixo. Mas se quebrar na mão do oleiro, o oleiro quebra, ele amassa, ele faz de novo, ele levanta de novo. Eu estou ouvindo o barulho da roda girar, mas não é a roda gigante, é a roda da olaria. Olha a mão dele refazendo o vaso. Sente, 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 sente. Sente a mão dele refazendo o vaso. Isso. Aproveita agora, agarra o diabo pelo chifre. Chuta a cara dele para o inferno. Isso. Grita no ouvido de Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca a Rua, Preto Velho. Isso. Dá de dedo na cara do diabo. Manda ele vir falar com você. Mostra o sangue, mostra o sangue. Mostra o poder do sangue. Mostra. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você caiu, respira, levanta, sacode a poeira e vai de novo. Vai. Se não der para ir andando, vai se arrastando, mas vai. Deixa o inimigo apavorado, deixa o diabo enlouquecido. Deus está dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Vem comigo. Ouça o barulho das prisões se quebrando. Esta é a noite que o Senhor escolheu para devolver para você tudo que foi roubado. Paulo marca uma audiência com Deus. Ei, faz isso hoje. Se não der tempo de fazer isso aqui no meio, se você está constrangido de quem está do seu lado, lá no hotel, na casa ou lá na praia, arruma um canto, dobra o joelho, chora, chora. Esta madrugada era quase 3 da manhã, pastor Júnior. Estamos eu e o pastor Júnior no meu quarto. Entrou uma alma falida, machucada. Disse a mim a ele: eu estou com uma 765 carregada para me matar. Estou mentindo, pastor Júnior? Ele disse: por quê? Que ele disse: porque até anteontem, quando eu tinha alguma coisa para oferecer, eu era o tal. Aí eu entrei no inverno da vida. Aprenda isso, crente. Você que está vivendo o verão e a primavera, que tem tudo pela frente, brilho, cheiro e cor, cuidado, o outono vem aí. E o inverno também.
E quando vier o outono e o inverno, é aí que você vai ver quem é seu amigo, é aí que você vai ver quem é que está do seu lado, é aí que você vai ver quem é que te ama, se te amam pelo que você é, ou se te amam pelo que você tem. Aguenta o inverno, não dá brecha para o diabo, não se mata, não dá tiro na orelha, não bebe cachaça, se mergulha no fundo, espera a tempestade passar. Daqui a pouco, aqueles que achavam que você estava morto vão ter que olhar e ver, mas não é que ressuscitou de novo, não é que está de pé de novo. Eu quero que o diabo vá se lascar no inferno. A chamada é do céu, a glória vem do céu. E quem tem chamada do céu, tire o pé do chão e grita, glorifica, adora, adora, adora. Eu quero dar uma resposta aos caluniadores nesta noite. Quem estava aqui ontem? Quem lembra disso aqui? Diga para o seu irmão, se segura. Eu já estou subindo, viu? Minha esposa está me assistindo agora em casa. Ela está recuperando de uma cirurgia. E está minha filha aqui, Karen, essa menina linda. Fica de pé, filha. Vem cá. 16 anos, a cara do pai, né? Eu te amo. Junto com ela tem mais duas pequenas, pastor Cizinho. Há 3 anos atrás eu sofri a pior calúnia da minha vida. Eu passei pelo fundo do poço, porque não tinha uma alma para estender a mão e me ajudar. Contavam os dias para me ver morto. Eu me desesperei. Eu tomei uma estrada para me matar. Eu perdi a vontade de viver. Sabe por quê? Quem prega e canta só sabe fazer isso, pastor Cizinho. Eu até estou político hoje, mas eu sou pregador. Tanto é que quando eu vou lá para aquele plenário, a Laurete fica orando em espírito, né? Ele não sabe o que vai falar. Até que esses dias eu lendo o regimento interno da casa, eu descobri que qualquer deputado pode usar a Bíblia para falar. Três semanas atrás eu agarrei a Bíblia, né, doutor Paulo? Invoquei o regimento. O pessoal que estava presente tremeu, falou, o que é isso? Eu quero invocar o regimento, senhor presidente. Eu quero essa Bíblia que está aí do seu lado, eu quero ler ela. O regimento da Câmara dos Deputados diz que qualquer um que quiser fazer uso da Bíblia pode fazer. Eu quero a Bíblia. E lá vem um camarada tremendo, me dando a Bíblia na mão, todo desajeitado. Eu disse, agora eu sei, pregar eu sei. Eu não sei fazer política, mas pregar eu sei. Eu vou profetizar agora, hein? Não vai demorar muito. Antes de ir para o culto no meio de semana, nossa família inteira vai parar perto daquele radinho de pilha ou eletrônico, ou dentro do carro. Antes de entrar para a igreja, a gente vai ficar ligadinho naquele jornal das 7 que ninguém escuta hoje, A Voz do Brasil, só para a gente falar, menino, escuta, ó quem vai falar. Aí vem um repórter dizer, com a palavra sua excelência, o presidente da república. E o presidente da república vai começar dizendo, eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor. Você crê nisso? Então dá um berro, dá um salto, dá um grito. Ninguém para a sua chamada. Ninguém para a sua chamada. Eu estou sentindo um tremor de terra. Satanás está regurgitando. Vai, sai da toca agora. Sai da caverna, Elias. Sai da prisão, Pedro. Deus está dizendo que terminou o tempo da angústia. É hora da exaltação. É hora da exaltação. É hora da exaltação.
Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios. Com o coração na mão, arrependido por ter excluído o menino. E ele diz no capítulo 7: que bom que vocês souberam perdoar. Que bom que vocês não foram a favor da minha palavra de mandar o corpo dele para o inferno. Paulo faz o meia-culpa, Carlos Moisés, meu amigo. Paulo faz o meia-culpa dizendo: que bom que vocês não desgraçaram a vida dele, porque eu quase desgracei. E aí, como a consciência dele está pesada, ele se joga aos pés de Deus e diz: Senhor, tem um espinho na minha carne também. O mensageiro do meu acusador já me bateu no rosto. Eu sou um miserável. A palavra miserável vem de miseris, sujo, podre, porco. Eu sou tudo isso, Senhor. Já passava pela cabeça dele: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu faço todo dia. O que é que eu faço, Deus? Eu abandono o ministério, eu largo tudo. Aí lá do céu, Deus vê que ele está no limite. Deus abre o céu e diz assim para ele: Paulo, calma, a minha graça te basta. Ai, meu Jesus, a minha graça te basta, filho. Mas Senhor, por que a sua graça me basta? Paulo, não tente entender o meu amor. Eu libero esta palavra para você hoje. Não tente entender o amor de Deus. Não tente entender porque que ele ainda te deixou de pé. Não tente entender porque ele usa alguns que cantam, alguns que pregam. Não tente entender. O amor de Deus é inexplicável. Por isso é o amor de Deus. O amor de Deus não pode ser aceito aqui, mas pode ser aceito aqui. Pega ele, abraça ele, não deixa ninguém tirar de você. Você vai para o céu, queira o diabo ou não. Você vai para o céu. Aguenta, escute, aguenta. Não dê ousadia ao seu inimigo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, verão que você é fraco. Aguenta. Seu filho pode estar morto no segundo andar da casa, e na rua estão perguntando: como vai você? Você tem que erguer a cabeça e dizer: vai tudo bem. Pode estar leproso no meio da cinza, sem mulher, sem filho, sem amigos, sem riqueza. Não dê ousadia ao diabo, não te mostre fraco. Deixe ele pensar que ganhou, e você agarra o caco de telha, põe no peito como se fosse um troféu, e depois levanta bem alto e grita: mas eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará. Eu estou ouvindo barulho de grilhões quebrando, barulho de portas se abrindo, janelas sendo arreganhadas. Quem aqui acredita nesse mover de Deus? Então salta, então pula, planta a bananeira, grita: cadê o Pentecoste no meio desse povo? Deus está dizendo que a sua chamada é real, é real, é real.
E para encerrar, usando a Bíblia revelada de Nelson, que traduz com exatidão os textos antigos, encontrei uma revelação que em algumas Bíblias não encontrei. No verso 10, obrigado por ter deixado no original. Paulo diz assim: por isso, por amor a Cristo, eu me deleito nas fraquezas, nas injúrias. Você está entendendo o que ele está dizendo ou não? Eu fico feliz agora quando me caluniarem, quando falarem de mim. Eu me deleito agora nas perseguições, porque olha o que eu descobri, diz ele, porque quando eu estou fraco, completa. Não, é por isso que temos que ter uma Bíblia apuradinha. Tem algumas Bíblias que os verbos estão trocados, e aqui está correto. Paulo usa dois verbos, filhinho. Ele diz, primeiro, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Não entendeu? Fugiu da escola, é isso que dá, eu vou explicar. O verbo estar é passageiro. Você está em Camboriú, mas você já vai embora. Você está no vale, mas você não é morador do vale. Você está aprisionado, mas você não é prisioneiro. Você está derrotado agora, mas você não é um derrotado eterno. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Agora o que você é, ninguém muda. Eu estou fraco, mas eu sou forte. Fale isso para o seu inimigo. Diga, eu estou, mas eu não sou. Não grita, eu quero ouvir. Diga, eu estou, mas eu não sou. Quero ouvir de novo. Eu estou, mas eu não sou. Vai de novo, diga, eu estou, eu estou, eu estou, mas eu não sou. Eu sou forte. Cai fora, Satanás. Estamos em guerra. Toda a igreja de pé. Com esta palavra eu profetizo que aqueles que já foram e dormem em Cristo não vão se decepcionar no arrebatamento, porque vão ver você chegar lá também. Pegue na mão do seu irmão, por gentileza. Pegue na mão da sua irmã, por gentileza. Oh, glória. Pastor Cizino, o senhor me ajuda? Dê o microfone para o pastor Cizino. Quem acredita que o céu é logo ali? Eu quero profetizar nesta noite que o coração do seu pai e da sua mãe vão aguentar até lá. E aqueles que já foram vão nos encontrar do lado de lá. Quem concorda com isso? Oh, dia glorioso! Oh, dia glorioso! Pegue no braço do seu irmão, por favor. Antes que nos venha a lembrança daqueles que já partiram para Deus. Essa música é do Carlos Moisés. Mas nós temos uma viva esperança. Canta comigo. De revê-los novamente lá no céu. O coral mais lindo do Brasil. Eu verei meu Pai
crê nisso, grita aí, vai lá. Verei o meu amigo Paulo. Quero dar um beijo nele. Verei Pedro, Tiago e João. Mas primeiro eu quero ver o meu mestre. Mas primeiro quero ver o meu mestre. Aleluia. E amá-lo de todo o meu coração. O coro é mais fácil. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaque, Jacó. Seu irmão, lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Feche seus olhos e cante esse pedaço, olha. Na linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades, oh, quando é que eu vou. Podia ser hoje à noite, Gideões. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Você acredita nisso? Você acredita no arrebatamento da igreja? Aleluia. Fortalece-te nesta noite, então. Abra o seu coração e comece a adorar a Jesus. Vai lá. Volte a falar em línguas estranhas, Gideão. Dá saltos, pula, mostre para Satanás que ele é um derrotado. Cadê o barulho desta igreja que vai morar no céu? Do machinho que todo pai quer ter. Olha aquilo, pastor Cícero. Nós estávamos já bem avançados em meses. Quando ela foi internada, saudade do meu filho que foi quando embora. entrou lá dentro da sala, aquele médico, não era um médico, era um açougueiro, não atendeu ela em 5 minutos. E saiu no corredor me chamando: quem é o senhor? Feliciano. E eu cheguei: pois não, senhor. Disse: olha, não há o que fazer mais, o bebê está morto. Eu vou ver meu filho lá. Ele está do lado do Senhor. Eu tenho certeza que eu vou ver meu filho lá. Você acredita nisso, igreja? Todos os que foram antes de nós estão nos esperando lá. Então chacoalhe o seu irmão e diga: fortalece-te. Dá um grito dele e diga: fortalece a sua história. Eu vou ver Gunnar Vinger, olha lá, missionário. Vou ver Daniel Berg também, fundadores da Assembleia de Deus, que completa 100 anos esse ano. Eu vou ver a irmã Celina de Albuquerque, a primeira mulher batizada com o Espírito Santo do Brasil, olha lá. Pastor Paulo Leivas Macalão, glória a Deus. Pastor Robert McAllister, o homem que trouxe o avivamento para esse país. Denise Cerqueira, que já cantou nos púlpitos dos Gideões. Pastor T.L. Osborne, que moveu o coração dos crentes com milagres. Kenneth Hagin, que nos ensinou a arte do poder do nome de Jesus. Pastor Túlio Barros, glória a Deus. Eu verei lá, olha lá, Pastor Nilson Amaral Fanini, das igrejas batistas. Pastor José Santos, grande homem do Senhor. Pastor José Pimentel, que partiu esse ano. Aleluia. Pastor Fuad Moisés, família Voz da Verdade. Pastor Nelson Zinarati, Voz da Verdade também. Pastor Moisés Malafaia pregou, morreu pregando no púlpito onde eu estava pregando.
Vanderlei Ense, essa é para você, Mateus. Vanderlei está esperando a gente lá. Lilian Ferrão, Voz da Verdade. Oh meu Deus, que saudade. David Wilkerson, faleceu essa semana, o homem que escreveu A Cruz e o Punhal. Oh glória. Eu tenho te tomado por minha própria mão. Eu não quis falar. Tu tens caminhado segundo o meu próprio caminhar. Pastor Luiz Antônio, eu tenho profetizando tudo o que te prometi. Filho, eu tenho te guardado, tu sabes disso. E tu sabes que minha obra contigo é mais do que tem chegado até agora. E tu sabes ainda, filho, que outras dimensões espirituais e ministeriais eu tenho para colocar-te na tua vida. Eu falo contigo esta noite, filho, por uma razão. Eu sei que lá no fundo do teu coração há apreensões. Eu sei que no fundo do teu coração há preocupações. Eu sei que no fundo do teu coração até raízes de amargura têm tentado se formar. Eu não tenho permitido, mas o ataque tem sido terrível e tu sabes disso, e eu também sei disso. Filho, eu tenho compromisso contigo e tu sabes que eu tenho. Eu falo diante de toda esta multidão para provar que eu é que sou teu Deus, que eu te levantei, que eu te escolhi, que eu te separei. Quem é que pode parar aquilo que Deus levanta? A sua história será tão forte quanto essa. Lá verei meu Pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Lá verei Abraão e serei seu irmão. Lá verei meu Jesus com as marcas nas mãos. Quem pode aplaudir fácil? Isso é para Jesus. Quem pode aplaudir e dar um grito junto? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo junto? A nossa história não acaba aqui. Irmã Lauriette, prepare um hino para cantar, por favor. Pegue na mão do seu irmão agora, pegue no braço dele. Olha para ele e diga: aguenta, coração. Você acredita nessas coisas? Você acredita em milagres? Eu trouxe aquilo ali para você ver que esse púlpito não é brincadeira, que as coisas que acontecem aqui são sérias. Viu, Vanilda? Deus, quando quer, Ele faz. Não tem demônio que pare. Moisés, aguenta firme. Sua mãe já foi, a gente acha ela lá. Estão todos nos esperando na entrada do céu. Não desista da sua história, Júnior. Não desista. Paulo, não desista. Pastores, pastor Abílio, não para, não desista, pelo amor de Deus. Nenhum dos pregadores que estão aqui diz: nunca desistam. Eu acho que desse púlpito eu sou o que tenho mais experiência em perseguição. Foram muitos os ataques, mas olha onde Jesus me colocou hoje, em destaque, longe do alcance dos homens, autoridade constituída, e continuo cheio do Espírito Santo ainda. Meu amor, você que está assistindo aí em casa, é para você isso. Charles, obrigado, que presente, Deus te abençoe. Eu não sabia disso, pastor. Ele e o Wellington, que é esse menino que está aqui do lado, que cuida do meu programa de TV, que prepararam isso. Posso colocar isso na televisão? Posso mostrar vocês para o Brasil inteiro? Então não deixa o Brasil achar que isso aqui é outro lugar. Mostra que você é pentecostal até o tutano dos seus ossos. Irmã Lauriette cantando, já está pronto, já tem o microfone na mão. Glória a Deus. Levante a mão direita para o céu e diga comigo, em nome de Jesus: ninguém, nem nada pode parar a minha chamada e a minha história. Fecha a sua mão, por favor. Eu vou contar até 3. No 3 você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E toda mandinga, toda obra de macumba evangélica, toda praga rogada vai cair por terra. E quem viver verá.
onde Deus vai colocar você ainda. Ei, você é o próximo da lista. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família vai sentir orgulho de você ainda. 2. Seus inimigos não vão morrer, eles estão proibidos de morrer. Vão ter que viver o suficiente para ver Deus te colocar em destaque. 2,5. Este é o congresso dos Gideões. Aqui se levanta a gente. 3. Joga no chão, piso em cima. Existe um Deus do céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Porque Ele faz o que Ele quer. Soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Quem é este? Deus de vida, de vitória, Jeová. Deus de paz, Deus de glória, Jeová. Vai mudar a tua história hoje aqui. É hoje. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz promessa entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o som. O seu braço é capaz, Ele é capaz, Ele é capaz. Esse é o Deus dos deuses. Ele faz o que Ele quer, porque soberano e forte até. Só Ele faz isso. Ganha a luta sem lutar. Vence a luta e faz cansar o inimigo. Eu quero ver o exército dizendo quem é Ele. Deus de vida, de vitória, Jeová. Deus de paz, Deus de glória, Jeová. É hoje, 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 hoje aqui, hoje assim. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o som. O seu braço é capaz, Ele é capaz, quem é Ele? Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o som. O seu braço é capaz, Ele é capaz, Ele é capaz, Ele é capaz. Levanta a mão, Ele é capaz, Ele é capaz. Este é o Deus dos deuses. Meu irmão. Vanilda Bordiário louvando a Jesus. Eu quero ouvir um grito nesse lugar aqui.
Eu quero ouvir um grito para quebrar todas Glória as a Deus. barreiras do inferno. Você crê nisso? Levante a mão direita para o céu e a esquerda também. Coloque no ombro de quem está à esquerda, no ombro de quem está à direita e agarra o irmão. Pode soltar o CD da Vanilda. Diga para o seu irmão, a sua história começa aqui. Oh, aleluia! Volte para casa andando, porque carregado você já veio pelo Espírito de Deus. Adabaixa, camanaias. Você chegou e se escondeu no meio dessa glória! multidão. Ferido, abatido, com angustiado coração. Tem alguém vivo aqui Tem em cima? mais. Não sabe nem como chegou aqui. Daqui a alguns Talvez minutos eu veio quero orar com quando todos alguém aqueles que têm chamado aqui em cima. dizendo não me custa nada, eu vou pra me distrair. Você saiu da sua casa decidido desistir. God bless you. Pra que acreditar se essa vitória nunca vem pra mim? Mas o Espírito de Deus já começou a tocar, já começou a encher esse teu coração. Não dá pra segurar, não dá pra resistir o poder da unção. E esta unção que é derramada sobre ti te dá autoridade pra profetizar. A tua vida nunca mais será a mesma ao sair daqui. Você não vai sair sofrendo, porque Deus vai te ajudar. Você não vai sair enfermo, hoje Deus vai te curar. Você não vai sair ferido e humilhado. Deus vai curar feridas, Ele vai te exaltar. Você não vai sair caído, porque Deus vai te erguer. Você não vai sair vazio, hoje Deus vai te encher. Você não vai sair frustrado, nem pensando em desistir. O dono do milagre está aqui. Volte para casa transformado. Volte para casa restaurado. Volte para casa transportando, a Deus glorificando. Seja renovado. Volte para casa sem doença. Volte para lá levando bênçãos para os seus. Não vai sozinho, Deus vai com você. Volte para casa de Paracamás. Volte para lá levando bênçãos para os seus. Meu Deus. Você não veio em vão nem por acaso. Onde é que está o meu Você veio sobrinho? carregado pelo Edelton Espírito Júnior, de vem Deus. cá. E essa unção que é derramada sobre mim me dá autoridade para profetizar. A tua vida nunca mais será a mesma ao sair daqui. Você não vai sair sofrendo, porque Deus vai te ajudar. Você não vai sair enfermo, hoje Deus vai te curar. Você não vai sair ferido e humilhado. Deus vai curar feridas, Ele vai te exaltar. Você não vai sair, Deus vai te erguer. Nem pensando em desistir, o dono do milagre está aqui. Volte para casa transformado. Cadê Volte você? para casa restaurado. Volte para casa transportando, a Deus glorificando. Seja renovado. Volte para casa. Volte decidido a vencer. Seja revestido, encorajado. Você não vai sozinho, Deus vai com você. Volte para casa sem doença. Volte para lá levando bênçãos para os seus. Você não veio em vão nem por acaso. Você veio carregado pelo Espírito de Deus. Você não veio em vão nem por acaso. Veio carregado pelo Espírito de Deus. Posso ouvir um grito de glória a Deus? Pastor Alexandre Bernardino cantando. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem gostou dessa mensagem? Quem vai continuar orando pela minha vida aqui? Na saída do ginásio você encontra o meu CD novo. Gostaram da música que eu cantei aqui com o pastor Cizino? Tem só 1000 peças dessa ali na minha loja, à esquerda e à direita do ginásio.
Se fosse você, eu levava, tá bonito, viu? Aí você vai aprender a cantar e vai cantar comigo. 12 músicas do conjunto Voz da Verdade, que o pastor Carlos Moisés está aqui, liberou para que eu gravasse. Há uma participação dele em uma das músicas, você vai gostar muito. Tenho DVDs ali, olha, mistérios, mensagens que nem na televisão eu coloquei ainda. Tenho ali, vencendo os espíritos de encantamento. Isso aqui é para botar o diabo para correr. Camboriú do ano passado, contemplação celeste, línguas de fogo para quem quer receber o batismo com o Espírito Santo, ressuscitando os sonhos, o sobrevivente, o Deus das promessas, Reage Cuiabá, e a enciclopédia que eu levei 18 anos para escrever. Tenho ali, eu acho que 100 peças apenas. A mensagem de hoje, se você gostou, aqui dentro tem 1000 mensagens tão valiosas quanto essa. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Pastor Alexandre, solta a sua música aí. Posso cantar com o senhor? Deve. Tem um CD do Brito ali também. Pastor Júnior de Souza está com seu material também. Só aqueles que vieram adorar ao Senhor aqui nesse lugar, faz barulho aí! Glória a Deus! Oh, te adoramos, Senhor! Vim de adorar. Deus poderoso e santo, maravilhoso e justo, Esse é Deus, meu conselheiro. Deus, guerreiro invencível, Pai da eternidade, tudo fiel. Deus, santo dos santos, o sol da justiça, a estrela da manhã. Ele é a raiz de Davi, é a semente de Jessé. A ele vinde adorai, por tudo quanto ele é. Prostrados ergam as mãos ao Santo de Israel. Ele é o profeta maior, louvai ao Filho de Deus, de Deus. Eu quero ouvir você cantar comigo assim, ó. Vinde adorai ao Senhor, 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 vinde orações e prostrados, vinde adorai ao Senhor, extremidades da terra, vim de adorar ao Senhor. seres viventes dos mares, Adorai ao Senhor. anjos celestes em coro, Vim de adorar ao Senhor. homens pequenos e grandes, Vim de adorar ao Senhor. e os céus proclamam sua glória. Vinde adorar ao Senhor, libertador excelente, autor da vida também, a rocha eterna encontrei, só Jesus Cristo é o Rei. Vinde adorar, vinde adorar, vinde adorar, vinde adorar ao Senhor, 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 adore ao Senhor, vinde adorar ao Senhor. Cante, 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 cante. Adorai ao Senhor. Vim de adorar 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 ao Senhor. Vinde adorai ao Senhor, vinde adorai ao Senhor, vinde adorai ao Senhor, vinde adorai ao Senhor, vinde orações e prostrados, vinde adorai ao Senhor, extremidades da terra, seres viventes dos mares, anjos celestes em coro, homens pequenos e grandes,
santo e verdadeiro, maravilhoso e justo, oh, Deus guerreiro invencível, ao Senhor vinde adorar, vinde adorar, vinde adorar, vinde adorar, vinde adorar, todos os povos e nações, vinde adorar ao Senhor, vinde adorar, vinde adorar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Quem pode dar um glória a Deus aí? A irmã Nívia Silva vai cantar agora. Ela é a filha do pastor Marcos. Você não é esposa do Vaguinho não, né? Não, eu confundi então. Nívia vai louvar ao Senhor. Dê um microfone para ela, pastor Alexandre. Amanhã, olhe para cá, amanhã de manhã, a poderosa e o dia mais aguardado da festa, Manhã Missionária. A Manhã Missionária está imperdível, mas vem com o coração pronto. Quem tem problema de coração, se vier, vem em oração, porque eu assisti o ensaio, pastor Ciselo. Está lindo, o maior jogral do Brasil vai estar se apresentando aqui amanhã. E eu espero que você venha. Eu vou vir amanhã de manhã. Quem vem amanhã de manhã? Deixa eu ver. Então agora a irmã Nívia Silva cantando. E eu quero que você, por favor, passe na minha loja. Leve meu CD de música, leve meu DVD. Eu estou vendendo até a minha sogra lá. Se alguém quiser comprar. Antes, porém, cadê o meu? Pastor Cisino, eu quero apresentar para o Brasil esse menino. É meu sobrinho, Edelton Júnior. Estende a mão para cá, irmãos. Diga para ele: Júnior, nós te abençoamos com a bênção dos Gideões. Amém? Com esse suspensório aqui ele vai longe, não vai? Tem 12 anos de idade. Deus te abençoe, filho. É filho do meu cunhado, irmão da minha esposa. Deus te abençoe. Irmã Nívia. Glória a Deus. Meu Senhor. Aleluia. Eu cumprimento os Gideões de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos são profetas aqui? Levante a mão comigo e diga: eu profetizo vida. Em nome de Jesus. Tem o vento soprando vida aqui nesta noite. Ainda vai acontecer poder aqui neste lugar. No vale de ossos secos, onde vida não há mais, apenas o que restou foram os ossos e nada mais. Mas em meio a este vale, um profeta vai chegar. Pastor Cisino, o Senhor te levantou como profeta, homem. E aonde está a morte, Ele vai profetizar. Ei, você aí atrás, escute. Não importa a distância, cada osso vai juntar. Tudo que foi destruído, ainda hoje vai restaurar. E com espírito de profeta, agora eu vou profetizar. Só quem recebe manda glória pra Deus. Sopra vento dos mares. Jesus está curando aqui no ginásio. Traga essa irmã aqui pra mim. Traga essa irmã de roxo. Isso. Jeová está operando. Eu profetizo, criei nervos, cresçam peles novas. Em nome de Jesus. Escute aqui, ó. Levante a tua mão pra glorificar nesta hora. Receba vida. Eu profetizo vida. Adore ao Senhor. Eu profetizo vida em meio aos vendavais. Eu profetizo vida em meio aos problemas. Eu profetizo vida em meio aos temporais. Eu profetizo vida. É pai dentro da prisão e não tem algema que te prenda não, porque Jesus Cristo está soprando aqui. A prisão vai cair. Eu profetizo vida lá dentro da tua casa. O teu casamento Ele vai restaurar. Eu profetizo vida no teu caminhar. Toda a tua vida Ele vai transformar. Quem é profeta, levante a mão assim. Receba vida agora. Receba, 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 receba vida nesta hora. Em nome de Jesus. Receba vida agora.
Quem acredita que Deus está neste lugar? Fecha os olhos. Pai, onde houver um enfermo nesse momento, onde houver um tumor ou um caroço, arranca, Senhor. Agora toda enfermidade sai, em nome de Jesus. Além do rio azul. Quem sabe canta. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Canta comigo, Beto. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro nunca mais. Tristeza e dor nunca mais. Quero ver bem forte agora. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Aleluia! Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Veio os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Veio os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Quem acredita que o céu é logo ali? Quem vai atravessar esse rio? Deixa eu ver. Ah, então mostra que você vai mesmo. Dá um grito, dá um salto, faz barulho nesse lugar. Cadê os pentecostais do estado de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais? Adore ao Senhor. Vamos lá, Alexandre. Vamos lá, Beto. Um coro, hein? Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Vamos lá, igreja. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Glória, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, bem alto, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro. Quero ouvir a igreja. Quem cantar mais alto ganha um CD. Nunca mais. Mais alto. Nunca mais. Nunca mais. Morte e choro.
Nunca, nunca, nunca mais. Vamos lá, Alexandre. Morte, choro, tristeza e dor. Tristeza e dor. Nunca mais. Não, nunca, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Morte, choro, É morte e choro. tristeza e dor. Tristeza e dor. Nunca mais. Aleluia.